TED Business. Falar de negócios, falar de transformação, falar dos passos para o sucesso, falar de ti, falar contigo, mulher, porque tu és inspirador. TED Business. Empreendedorismo no feminino na Rádio Mais. Boa tarde, caro ouvinte. Estamos mais uma quarta-feira aqui com vocês, na companhia do Gelson Sarcal. Estás bem, Gelson? O teu microfone não tem som. Já está na hora de os ouvintes saberem quem é que põe este programa no ar. Tu estás bem? Estou bem, graças a Deus. Eu posso partilhar o estúdio contigo. Estou bem, Kenia, estou bem, graças a Deus. Pronto, fala. Mais um dia de programa. Mais um dia de programa, mais um dia ouvirmos mais uma mulher. Como é que tens sentido ouvir tanta mulher com tanta garra na mão? Tanto empreendedorismo? Tem sido muito benéfico, porque é muita experiência que eu estou a ouvir das senhoras. E se todas as mulheres tivessem esse pensamento, dificilmente nós teríamos mães aí nas ruas. Acho que as que andam à procura nas ruas nós temos. Sim, mas com mais garra, mais visão, para que não ficassem só no negócio da água, tivessem mais experiência para alavancarem seus negócios. É bom que as mulheres ouçam muito esse programa. Olha, caro ouvinte, afinal o Gelson está atento às minhas convidadas. Uau! Bom, TED Business no ar. Eu tenho uma novidade grande, mas grande. Eu cheguei aqui à rádio e ainda tenho tempo porque a convidada está quase a entrar, então deixem-me partilhar esse spoiler, essa fofoca, o que querem chamar. Eu entrei e tenho um colega a dizer assim: Kenny, hoje vamos gravar o teu programa. Ou seja, o TED Business é oficialmente colegas. É oficialmente, Gelson. O TED Business é oficialmente isto que vai para o ar. Nós vamos tornar-nos um podcast. Sim, vamos. Mas com mais dados, com mais precisão. Só o Cláudio. O Cláudio Silva vai falar. Cláudio. Cláudio Silva vai falar. O Cláudio podia vir, olha, até hoje o boss aqui, o diretor dos programas vai me ralhar. Kenia, o programa é TED Business já. Então, manda o Cláudio entrar para o Cláudio explicar para os nossos ouvintes como é que de repente nós, rádio, vamos passar a ter alguns programas, ou quase todos. Em formato de podcast. Cláudio? Fui salvo. Foi salvo. Minha convidada chegou, caro ouvinte. Não posso dizer quem é. Não, mentira, todo mundo já sabe quem é. Linda e maravilhosa. Ela vai se sentar. E essa novidade, mas Cláudio, não saias daqui. Essa novidade para dos nossos programas irem agora... Estamos a preparar todas as condições. O TED Business é um dos primeiros que nós já estamos a começar a filmar. Sim, estamos a criar as condições técnicas para em breve estar mesmo todos os programas que tenham intervenção, entrevistas, estejam no ar. No ar, num link específico? No nosso site. No nosso site mesmo, da Rádio Mais, sim, vamos ter uma parte para os podcasts. Uau. Onde vamos continuar a produzir e faz de conta, se alguém perder o TED Business hoje, consegue ir rever no nosso podcast. Alguns com vídeo e outros só em áudio. Pronto, e deixa-me também dizer que eu vou pôr também os programas no meu canal YouTube, Kenia Camutim. Bom, a minha convidada já está em estúdio e eu só ultrapassei um pouco o programa para dar esta novidade relativamente ao nosso podcast. Primeiro programa a ser gravado aqui com a minha convidada. E, como é praxe, vamos acompanhar uma história de uma mulher visionária e a referência incontornável na indústria criativa angolana. Com raízes guineenses e nascida em Portugal, iniciou-se como modelo, mas foi no mundo empresarial que construiu um verdadeiro legado. Fundadora da STEP, uma das mais prestigiadas agências de modelos e eventos de Angola, liderou durante mais de 2 décadas a profissionalização da moda, do entretenimento e da produção cultural no país.
Uma mulher que ousou sonhar grande e construir com excelência, tornando-se um nome incontornável para quem acredita na força do empreendedorismo criativo e no poder de representar Angola com orgulho e profissionalismo. Como é praxe, vamos ouvir uma música que foi escolhida pela minha convidada. E estamos de volta, caro ouvinte, aqui na 99.1 FM, depois de ouvirmos Flawless, de Beyoncé. Está na hora de conhecermos a minha convidada na minha rúbrica Tua Diferença é um Exemplo para Nós. A minha convidada é uma das empreendedoras mais influentes do setor criativo em Angola e nos países lusófonos. Com uma carreira de mais de 30 anos, destacou-se ao fundar a STEP, uma das maiores empresas de moda, eventos e agenciamento artístico do país, impulsionando talentos como Maria Borges e produzindo eventos de escala internacional com artistas como Jay-Z e Mariah Carey. Expandiu a sua atuação para televisão, teatro, literatura e restauração, sendo fundadora da Next, eu não sei se digo em português ou em inglês, mas vou dizer em português, Next 360, consultoria e eventos, e do restaurante Hayo. É também autora do livro Boss Lady, Step by Step, onde partilha de sua trajetória e visão de sucesso feminino. Reconhecida internacionalmente, Karina representa o exemplo de uma mulher que transformou paixão em impacto, criatividade em negócio e que continua a inspirar outras mulheres a conquistarem o seu espaço com coragem e autenticidade. Ela é a Ana Karina Barbosa Garcia de Carvalho. Bem-vinda, Ana. Viste, eu disse assim o teu nome todo. Todo mundo conhece. É um nome gigante. Todo mundo conhece só por Karina Barbosa. Exato. Foi o nome que tu definiste para ser o teu nome de marca? Sim, olha, essa escolha foi feita quando eu comecei a minha carreira como manequim profissional em Portugal, em Lisboa, porque já havia muitas Anas no mercado e Karina não. E capas, então, há muitos até Karina, hoje, não é? No mercado português. Sim, até hoje. Então escolhi o nome Karina, que é o meu segundo nome, e escolhi Barbosa, porque é o apelido da minha mãe. E a minha mãe, a família Barbosa, é uma família de mulheres muito fortes. Então eu carreguei isso, quis carregar isso para a minha carreira. E então, mais do que um nome é um simbolismo. E desses 5 nomes escolhi Karina Barbosa. Eu adoro. KB. Já fica, já ninguém tira, esquece. Ter-te aqui no estúdio tem um significado muito grande para mim. E tu não sabes, até porque nós podemos nos conhecer a nível profissional, de ações que já ocorreram à nossa volta, alguns ambientes de festas, mas nunca privamos, nunca partilhamos. E eu sempre acompanhei-te desde Lisboa, e quando chegaste a Angola e começaste a dar os teus primeiros passos, eu achava, admirava mesmo imenso o grande desafio de vir abraçar um país, mesmo até que tu só tenhas tido e sempre tiveste relações com angolanos. Exatamente, do dia a dia. Outra coisa é pegares na tua mala e aterrares numa terra que não é tua. Exato. E quando eu digo que isto para mim é extraordinário, eu admiro pessoas que não têm medo, porque ninguém sabe. Todos os passos que nós damos, eu pelo menos vejo assim a vida, é tudo uma incógnita, porque só Deus é que sabe que nos vai dar a resposta. E tu és mulher. E há aquele padrão de pensamento que nós dizemos, o homem vai e é homem, desenrasca-se. Agora a mulher, todo mundo tem medo. E tu podes ter sido, para mim foste a primeira, enquanto mulher, a dar exemplo, pioneira, a abraçar um outro país e começar, não é recomeçar, começar algo mesmo do zero. Quem acompanhou a tua carreira, é impossível não dizer, é estimulante. Mas agora vamos lá para o que realmente te trouxe até aqui. Não vou conseguir falar tudo teu. Tu mandaste no teu. A parte do porquê que era importante para ti, agora fiquei curiosa. Não pulei, tu calma, que isto ainda não acabou. Ok, está bem. Que isto ainda não acabou. Estava a dizer-te, mandaste uma tua biografia toda em inglês. Eu olhei para aquilo. Ai, desculpa, era o que estava mais mal. Não faz mal, pode dizer. Eu olhei para aquilo e disse, meu Deus, onde é que eu vou começar a conversar com esta mulher? Porque tens imensas áreas que dá para debates de mais de 1 hora e enfim. Mas
eu pedi para tu mandares-me uma frase e nós vamos começar pela frase que tu enviaste. Não foi bem uma frase, foi um pequeno parágrafo. Adoro. Falo muito. E caro ouvinte, ela escreveu-me o seguinte: pioneira por natureza, inovadora desde o primeiro passo, faço da consistência o meu alicerce, da criatividade o meu diferencial. Moldada pela capacidade de transformar desafios em novas oportunidades, trago alma ao mercado e uma visão que atravessa tendências e se adapta aos novos tempos, sem perder a excelência, a ousadia e a capacidade inata de me reinventar. Consideras-te uma mulher que todos os dias te reinventas? Todos os dias não, mas ciclicamente sim. Portanto, basta pensar que eu trabalho desde os 16 anos e tenho 53, não é? Portanto, esta é a parte que os colegas estão a olhar agora todos para o teu rosto, para ti, de género já. Atravessei já várias décadas, tenho uma carreira a caminho de 40 anos, não é? A trabalhar. E então só se consegue esta longevidade com esta capacidade de adaptação e de reinvenção, porque o mundo está em constante movimento, as coisas vão mudando, tanto a nível dos países, quanto a nível internacional, quanto a nível das sociedades, mesmo dos ciclos mais pequenos, das áreas de trabalho, e também introduções e alterações que vêm com a evolução das tecnologias. Sim. Então é preciso uma pessoa saber olhar para o mundo e perceber, ok, o mundo agora está assim, como é que eu me vou encaixar e como é que eu vou continuar a agregar valor? E é assim que eu penso. Vamos olhar para a Karina Barbosa quando ela era nova, pequena. Assim foste muito destemida, assim? Pegar na mochila, dizer, olha, quero aquilo, eu vou fazer aquilo. Não de todo. Eu fui uma criança muito pacata, muito tranquila, tímida, com poucos amigos, graças a Deus ainda cresci naquela fase em que se brincava na rua com os vizinhos até às tantas e que se convivia muito com os primos e com toda a família alargada. É que a família que era os amigos, né? A família era o núcleo, não é? Os amigos, exatamente. Então a nossa vida era ou em família ou na rua, brincar na rua, brincar lá em baixo. Então acho que por isso eu tive sempre ali num ciclo muito, muito fechadinho. Os meus pais, principalmente a minha mãe, sempre foi muito autoritária, muito exigente, com muitas regras, muito rígida. Quem era guineense? A mãe ou o pai? Os dois. Os dois? Os meus dois pais são guineenses, mas já se conheceram em Portugal, curiosamente, porque ambos foram para Portugal na adolescência e acabaram por se conhecer lá. Muito embora as famílias já se conhecessem na Guiné, eles em particular conheceram-se em Portugal. Então eu sou mesmo de ascendência guineense de todos os lados. 100% mesmo, 100%. Exatamente. E então era uma criança muito pacata, muito obediente, muito sossegada, muito cumpridora, estudiosa. Mas tu sabes que até hoje, quem não privar contigo, tu transmites isso. Exatamente o que acabaste de escrever, assim enquanto adulta, tu és tal e qual agora que acabaste de transcrever. Eu sou uma pessoa muito serena. Eu acho que as pessoas às vezes acham que não, por eu me movimentar em meios de tanto entretenimento e tanta agitação, mas a minha pessoa, eu sou muito tranquila e calma. Muito pacata, sim. Fizeste todo o teu percurso em Portugal, porque nasceste em Portugal. Sim, nasci em Portugal, eu e as minhas irmãs nascemos em Portugal, portanto nasci em Portugal, estudei em Portugal, tudo, até à universidade, terminei a universidade em Portugal, formei-me em Relações Públicas e Publicidade. Vamos recuar. Sim. Como é que foi a tua adolescência? Atrevida? Não, nada. Eu sempre fui muito obediente, não podia fazer nada, não podia sair, não podia ir para a noite, não podia nada. A minha mãe não deixava nada, não podia nada, só podia estudar e brincar na rua e com a família, pouco mais com as primas. Então eu só comecei a sair praticamente quando entrei para a faculdade. Portanto, quando passo do 12º para a faculdade, que foi com 18 anos de idade, é que eu comecei a sair um bocadinho, a ir um bocadinho à discoteca, mas ainda assim à discoteca onde a minha prima trabalhava, era gerente, portanto... tudo muito controlado. Tudo muito controlado. Eu então lembro-me que a primeira vez que eu fui autorizada a passar o fim de ano fora de casa, eu já tinha tipo 19 anos. Até lá nunca me foi permitido passar o Réveillon fora de casa sem ser com os meus pais. Imagina quando foste festa, uma alegria. Foi bom, não é? Foi com os meus amigos da faculdade, na altura meus colegas, então foi na faculdade que eu comecei a conviver mais fora de casa e a sair, a ir a festas e eventos, etc.
E depois, muito rapidamente, também deu-se uma transição grande, porque eu, quando estava no último ano da faculdade, foi quando eu comecei a carreira de modelo. Então aí pronto, aí é que eu comecei a sair mais. Na adolescência, para entrar para a faculdade, o que é que realmente te movia para... Tu sabias o que é que querias ser? Ou eram aquelas coisas... Antigamente nós não tínhamos... Caro ouvinte, antigamente, para quem está ali na década de 50... 45, não, mas já dos 50 para cima, nós também não tínhamos muitas escolhas nas faculdades. Não, a única coisa que eu sabia era que eu não me encaixava nas profissões ditas tradicionais, digo, medicina, direito, arquitetura, engenharia, não me cativavam. Então, como eu sempre gostei de comunicação, o que eu me via mais ou menos era em comunicação social, jornalismo, talvez, mas depois acabei por optar por relações públicas e publicidade, porque também gostei sempre um bocadinho de comunicação e marketing. Então, de tudo o que eu via na altura, acabei por escolher relações públicas e publicidade. Muito também porque, como neste último ano da universidade eu já estava a trabalhar como manequim, e graças a Deus comecei logo a trabalhar muito bem, era um curso que era à noite. E como não fazer faculdade não era conversa na minha casa. Não era conversa, imagina. Não era a minha conversa, então acabei por escolher um curso que tinha um horário que era flexível e que me dava para fazer as duas coisas e que eu gostava. Agora responde-me, uma mãe exigente... Igual como qualquer mãe africana, né? Mãe raiz mesmo. Raiz. Como é que chega uma filha em casa e diz-lhe, mãe, quero ser manequim? Pois, não foi assim colhido com muita alegria. De certeza que não. Não, aliás, os meus pais queriam que eu fosse bancária, que eu fosse trabalhar para o banco, porque o meu pai trabalhava no banco. Então, para o meu pai, trabalhar no banco era o emprego mais seguro que podia haver. A minha mãe, como trabalhava para o Estado, portanto, no Ministério da Educação, achava que trabalhar para o Estado é que era seguro. Então, eu tinha ali dois caminhos, ou ia para o banco ou ia para o Estado. E eu depois, quando escolhi trabalhar como modelo, a minha mãe não falou muito. O meu pai é que disse, olha, podes ser o que quiseres desde que acabes a faculdade e que te consigas sustentar sozinha. Então... Aquilo não te criou pânico, medo? Não, eu nunca... apesar de eu nunca ter sido uma pessoa muito extrovertida ou muito desafiadora, também nunca fui medrosa. Sempre fui tranquila e serena. Então... sentir medo não é uma sensação que eu sinta com facilidade. É muito raro eu sentir medo. Muito raro mesmo. E normalmente quando eu sinto medo são com coisas que ultrapassam a minha capacidade de domínio, com doenças ou com os meus filhos. Que já depende da resposta de alguém. Exatamente. Mas eu assim, se me dissesse agora, olha, Karina, tive uma ideia, vamos montar uma rádio. Eu não sinto medo, eu penso logo como, ok, deixa-me ver se isto faz sentido para mim e como é que vamos conseguir implementar. Eu não sou uma pessoa que sinta medo. O teu pai disse, ok, acabas o teu curso, mas lembra-te que tu é que vais sustentar porque tu queres seguir essa carreira que não... Dito de forma direta, até porque ambas somos mães, sim. Não é do nosso agrado, não vemos futuro aí, mas é isso que tu queres, não te abandonamos, mas pelo vais assumir... tens um curso onde te possas agarrar se nada correr mas bem. Vais assumir as tuas responsabilidades e decisões, e isto não te levou a um patamar de receio e de recuo, muito pelo contrário? Não, pelo contrário, eu fiz questão de sair de casa dos meus pais antes de acabar a faculdade. Portanto, eu imagino o pai, primeiro quer ser manequim, depois acabou de sair de casa, são coisas... Eu aluguei um apartamento, aliás, a minha mãe foi de férias 15 dias e quando ela voltou já não morava em casa. Portanto, eu fiz uma pesquisa, eu descobri que o governo na altura estava a dar um apoio a jovens para alugar as casas. E agora começou também. 50% da renda, desde que a pessoa já trabalhasse e tivesse o IRS, né, comprovativo. Como eu já trabalhava como modelo, tinha os IRS, então consegui... Eu não pedi, ele nem lhes disse nada que estava a fazer. Portanto, eu fiz essa investigação, fiz o processo, candidatei-me, tive a resposta positiva do Estado, portanto, do Ministério da Habitação, apoiaram. Com esse valor que eles davam por mês, aluguei uma casa, na altura em Oeiras, e fui morar sozinha. Então, na altura, eu não tinha nada. Portanto, eu tinha um apartamento vazio. Era um apartamento de 2 quartos, uma sala e uma cozinha. Eu não tinha nada. Então, a minha mãe ofereceu-me o colchão, que era da minha cama. Ai, não, espera. Antes da mãe oferecer o colchão, eu preciso saber como é que a mãe reagiu e o pai quando chegaram de férias e não tinha filha lá dentro. Olha, eles... Acho que eles não ficaram lá tão surpresos, porque eles já sentiam, não é? Que eu sou uma pessoa decidida. E também, como eu já estava mesmo a trabalhar, na altura até já tinha
Não, ainda não tinha o carro foi depois. Já tinha salário? Já tinha, não é salário, mas tinha os cachês. Já tinha os cachês, sim. E como eu trabalhava bem, todas as semanas trabalhava, todos os fins de semana trabalhava, na altura fazia muitos desfiles, todos os fins de semana tinha desfiles. Então, e já vinha mais ou menos há um ano com isto, então eles já sentiram uma certa segurança. Então não ficaram aborrecidos, até porque somos 3, ainda ficaram lá 2. Então... Gostei dessa, até porque somos 3 que ficaram lá 2. Então, quando tomaste essa decisão de ser independente? Não é uma decisão fácil. Os jovens acham que é, mas não é. Pois é. E conseguiste perceber que a vida sozinha, com responsabilidade sozinha, ainda com uma idade linda, que é a idade em que nós queremos estar em casa dos pais, para 21, podermos fazer tudo, porque não há responsabilidade. Tu, quando quiseste assumir este ónus para cima de ti, houve algum momento em que disseste, pá, não, vou voltar para os meus pais que eu não estou a aguentar? Não. Jura? Não, eu adoro a independência e eu adoro a minha casa. Sempre adorei as minhas casas, onde quer que eu morasse. Eu gosto muito de estar em casa, eu gosto muito de ter casa, de decorar a casa, de receber amigos em casa. Então ter uma casa que era minha, para mim era uma alegria. Foi a mesma coisa com a casa e com o carro. Eu às vezes sentava-me em casa, porque tal como eu te expliquei, quando eu fui morar sozinha eu não tinha absolutamente nada, só tinha um tapete chão e cortinas, não tinha mais nada. E então aquilo era assim, chegava ao fim de semana, eu fazia 2 desfiles, recebia, comprava uma coisinha. Um cadeirão. E foi assim um processo de 6 meses, 8 meses. Então aquilo foi um processo de muito amor, esta construção. Então o orgulho era tanto, apesar de eu não ter nada em casa, cada vez que vinha uma cadeira era um acontecimento, não é? Quando veio o sofá foi um acontecimento. Quando eu tive uma mesa, que foi até uma prima que me deu, que tu conheces, a Dulcineia, foi um acontecimento. Então a alegria era tanta de tu... Porque quando tu constróis algo, literalmente, step by step, tijolo a tijolo, o prazer é diferente. Era completamente diferente se eu tivesse dinheiro e comprasse tudo de uma vez e decorasse a casa. Não ia ter o mesmo impacto. Nesta altura, tu terminas a faculdade e consegues olhar para o mercado e consegues-te ver aonde é que ias começar realmente a tua aposta profissional? Não, de todo, não. Até porque eu fui parar à moda um pouco por acaso, porque quem queria ser modelo era a minha irmã a seguir, que é 3 anos mais nova do que eu. E ela é que se inscreveu num concurso que havia de modelos, e eu só lhe fui dar boleia para o concurso. Mas a Ana Borges estava lá, que era uma modelo muito famosa na altura, e ela, não, fica também, gostou de mim, lá me convenceu a ficar, lá fiquei, eram 300 e tal raparigas que estavam lá para a seleção, e nós fomos ficando e acabámos por ficar as duas, eu e a minha irmã, até às últimas, portanto as selecionadas, para um concurso que na altura se chamava The Look of the Year, que depois mais tarde passou a ser o Elite Model Look. E este concurso era para recrutar modelos portuguesas, não é? Para a agência que ia abrir em Portugal, portanto, em Lisboa, porque a Elite era nos anos 90, como tu sabes, a grande potência da moda a nível mundial, tinha escritórios em todas as capitais do mundo e da Europa também, obviamente, e então ia abrir em Lisboa. E eu acabei por ser selecionada. No meio do percurso, a minha irmã acaba por desistir, porque ela já estava associada a uma outra agência de modelos e disseram que ela não podia estar nas duas. Nas duas, E eu fiquei e depois fui até à final e na final fiquei em segundo lugar. Numa final onde quem estava no júri era a Naomi Campbell. Sério? Exato. Então eu fiquei em segundo lugar, eu era a mais velha das candidatas, porque eu já tinha 21 anos na altura, elas todas tinham 16, 15, 17, 18, tanto que a que venceu era a Bárbara Elias, que tinha 18 anos. E a que ficou em terceiro lugar depois de mim foi a Cláudia Mergulhão, que tinha 16. Então eu era tipo já quase como a avó. Mas a coisa correu bem, não é? Nós com a nossa genética africana sim, sempre um bocadinho muito melhor. Na altura, no final do concurso, tirei fotografias ao lado da Naomi e a imprensa na altura apelidou-me da Naomi portuguesa. Pronto. E aí começou. Black, pronto, duas blacks, ficou assim. E aí começou, e eu de facto comecei logo a trabalhar muito bem, graças a Deus, fazia muitos desfiles, e então as coisas correram bem, e eu disse, aquilo está a correr bem, estou a ganhar bem, eu vou ficar por aqui, vou ficar já por aqui, fui ficando. E qual foi o momento então que tu olhas, e agora vamos entrar para a verdadeira história, qual foi o momento em que tu olhas e dizes assim, está na hora de eu ser empreendedora? Olha, este percurso como modelo levava-me a muitos eventos, não só onde eu desfilava, mas também outros eventos que era convidada por ser famosa, né? Sim. Modelo. E eu sempre comecei-me a interessar muito pela produção. Que giro este cenário, que giro esta passarela. Depois ia falando com os produtores, depois, este convite original, e foi nascendo o gosto pela produção.
Ali, depois de alguns anos como modelo, apesar de ser uma carreira muito engraçada e pagar bem, mas é sempre a mesma coisa. Tu acordas, vais para o sítio do trabalho, maquilha, penteia, ensaia, desfila, vai para casa. Maquilha, penteia, ensaia, desfila, vai para casa. Então, é assim, não desafia propriamente o teu intelecto, não é? É mais o teu físico e o teu profissionalismo, sim, né? Sim, o cumprimento de horários, a gentileza com as pessoas, etc. Então eu comecei a ficar um bocadinho aborrecida de estar sempre a fazer a mesma coisa. A repetição. E então comecei a fazer alguns trabalhos como produtora ainda em Portugal. Fiz alguns lançamentos. Olha, fiz o lançamento dos Anjos, por exemplo, que depois se tornou uma grande boys band em Portugal, quando eles decidiram lançar uma marca de roupa, e comecei a interessar-me por esta área e comecei ainda em Portugal, já para o fim da minha carreira. Sozinha? Sim, sozinha. Fazer produtora independente. Através dos conhecimentos que eu tinha, era preciso Já de inaugurar o meu salão. Eu lá ia organizar. Os Anjos, que eram amigos do João Rolo, que era o estilista da quem eu era manequim de casa, os Anjos agora vão lançar uma marca de roupa. Está bem, como eu tinha estudado marketing, não é? E relações públicas na universidade, então eu ia juntando o marketing com a produção de eventos que eu tinha aprendido enquanto manequim, e então tornei-me assim produtora de eventos um bocado autodidata. E pronto, depois, quando eu venho a Angola com o Daniel Nascimento, né, que me convidou para vir passar aqui umas férias com ele, e me convidam para apresentar o Miss Angola, é que eu começo a vir para Angola, primeiro como apresentadora de eventos, depois como coreógrafa, não é? Sim, das manequins. E é aí que surge o convite então para vir conceber e dirigir a primeira agência de modelos em Angola. Neste interregno, estamos a falar de quantos anos? Estamos a falar dos 21. Tu terminas a faculdade com quantos anos? Com 21. 21. Do 21 até teres noção de que queres ser empreendedora, quanto tempo levou? Eu essa noção de ser empreendedora acho que já foi mesmo cá. Já foi cá quando eu decido, quero criar a minha empresa. Deixa-me contrariar-te, não concordo. Nós às vezes, o subconsciente da ação está lá. Sim. Não, eu digo a consciência da palavra, exato, por causa da maturidade, pode ter razão. chegado lá à frente. Sim, eu quando digo a consciência, mas a ação, mais, tudo, de estruturar a empresa. A ação, se queres a minha opinião, do pouco que estás-me a falar, já começou desde o momento em que tu tomaste a decisão de viver sozinha. Pois, tens razão. Porque, meus senhores e minhas senhoras, caros ouvintes, todos nós, quando tomamos essa decisão, obrigatoriamente temos que ser economistas da vida. Porque temos que gerir, temos que dar resposta. Contas, exatamente. E um negócio começa assim. Tens razão. E quando tu tens esse interregno não, quando tu começas a entrar para o mundo de um conhecimento vasto, e deixa-me dizer-te, eu acho que o mundo da moda não traz só passarela. Conhece mesmo muita gente, uma variedade de tudo, até as marcas que depois apoiam que não tem nada a ver com a moda, mas está lá e tem-se um contacto brutal. Quando tu tomas essa decisão em como queres ser autodidata, seres produtora de algo que tu foste tendo contacto com a tua profissão em si, e tens, eu vou-te dizer sorte, de aterrar nessa terra lindíssima, e olhas para Angola. Tu quando vieste, Angola não era isto que é hoje. Não, nada, de todo. Quer dizer, e tu tinhas o mundo aos teus pés em Portugal, todo mundo sabe disso. Quem não souber, caro ouvinte, ela tinha mesmo o mundo aos pés. Não era questão de ser famosa, é uma coisa. Para mim, eu distingo, famosa é porque te conheço. Agora, famosa e teres algo que te agrega, que tem um componente completamente diferente. E tu eras isso. Tu és isso. E tens algo que te agrega. E quando chegaste a Angola, tu eras a Karina Barbosa, mas com um portfólio que em Angola não havia. Não, basicamente eu só era conhecida em Angola por ser manequim, não é? Porque em Portugal contava-se pelos dedos as blacks que haviam. Então eu era e tu eras a referência. E porque eu era apresentadora de televisão de um programa de música africana em Portugal, que era o Made in África, que passava na RTP1 e na RTP Internacional. Então, aliás, foi uma surpresa para mim quando eu cheguei cá e percebi que era famosa cá, que eu não tinha ideia, não tinha noção. Não, eu sabia lá que aqui sabiam das coisas de Portugal, não tinha ideia, não tinha esse conhecimento. Então, fiquei feliz, obviamente, pelas pessoas me conhecerem e conhecerem o meu trabalho, e uma coisa que me deixou muito orgulhosa, que as pessoas diziam que se reviam. Portanto, elas conheciam-me porque eu era a única negra na altura na televisão em Portugal. Não tinha mais apresentadoras, tirando uma
a Alberta que era das notícias. Tirando ela, não tinha mais ninguém. E mesmo até hoje, nos programas de entretenimento, não se vê. Não se vê em Portugal até hoje. Portanto, continuam com essa lacuna. É verdade, até hoje. E então, como eu era a única, então diziam que as pessoas aqui gostavam de sentar ao sábado para ver o programa, para verem não só a mim, não é? A figura em si, mas depois o conteúdo que era escolhido. E também para verem música africana, obviamente. E tinha muitos angolanos. Aliás, os meus primeiros convidados foram os SSP, na altura. Que eu também não conhecia no dia do programa. A sério? Sim, mas isso em Portugal? Em Portugal, sim, em Portugal. Giro. Entretanto, vens para Angola, convite do Daniel Nascimento, todo mundo sabe quem é o ia já dizer BFF, sim. Não, ia dizer já o Dani, as confianças, o Daniel Nascimento, e olhas para Angola e lançam-te o desafio para seres a pioneira para criares uma agência de modelo. Que é Step, certo? Não, primeiro ainda foi outra, foi a Mangos. A Mangos, ok. Abro a Mangos, estrutura a Mangos e depois é que saio e abro a Step. Quando põe este desafio em cima da mesa, não tiveste receio? Vais-me dizer outra vez, não, Kelly. Olha, mas não, por acaso não, é porque eu fiquei encantada. Porquê? Porque é sempre bom tu ires fazer algo que não existe. Vais criar algo que não existe. Não é? Então, eu tinha sido modelo em Portugal, manequim, durante anos, numa agência ótima, que era uma agência de um grupo internacional reconhecidíssimo, sim. Tinha tido o prazer de trabalhar com pessoas fantásticas, não só colegas como bookers e como a própria minha diretora, Ana Borges, que foi uma pessoa que eu admirei bastante, sempre, e então imagina, eu ia ser a Ana Borges em Angola. Sim, não é? Sem dúvida. Então, era um desafio muito aliciante. E por outra, quando eu tinha deixado de ser manequim em Portugal, eu tinha ido trabalhar para uma empresa como diretora de marketing. De eventos? Okay. Não, de marketing da empresa. E eu não me adaptei a ficar ali das 8 às 5 da tarde, enfiada no escritório. Eu até adormecia às vezes no escritório de board, de tédio. Não gostava nada daquilo, não gostei nada daquilo, de ter que picar ponto. Eu sentia-me muito constrangida, muito presa, porque toda a vida eu tinha sido modelo, então agora ia para aqui, depois ia para ali, agora fotografava, depois desfilava, depois fazia um catálogo, depois... E de repente passar de uma vida tão dinâmica e tão sem horários para uma coisa tão fechada, tão quadrada, eu não me adaptei de todo. Então quando surgiu esse convite, eu fiquei super feliz. Lanças a tua primeira cartada na Mangos, com que evento? Lembras-te? Vocês quando fazem eventos têm temas? Os eventos têm temas? Nem sempre temas, mas têm nomes. Não foi propriamente um evento. Eu lembro-me com o nosso primeiro trabalho, nunca mais me vou esquecer, foi para a Executive Center e foi um grupo de modelos que foram fazer uma campanha da Cuca, na altura. E então foi o primeiro assim contrato que nós tivemos. Depois, na altura fazíamos também muitos protocolos e fizemos também participámos logo no Moda Luanda, que já era organizado pelo Caiaia, antes de eu chegar cá. O Caiaia, quando soube que eu tinha aberto a agência, contactou a agência para fazer um casting e selecionar os modelos, e então foi assim o primeiro trabalho também. Portanto, os modelos foram trabalhar no Moda Luanda desfilando e eu fui como apresentadora. Tu chegas a um mercado africano puro, 100% africano, que não tinhas contacto, foi a primeira vez, porque a tua referência, quer a gente queira, quer não, eram modelos europeias, sim, com um formato completamente diferente. Como é que tu conseguiste perceber que as modelos em África poderiam ser uma ferramenta produtiva para um mundo onde tu estavas a trabalhar, onde tu eras empreendedora? Primeiro são lindas, não é? São maravilhosas. As africanas são. Têm uma beleza fora de série. E depois... Mas naquela altura, eu faço essa pergunta porquê, Karina? Porque a gente sabe que naquela altura o mercado africano ainda não era um mercado 100% aceite pela Europa. Pois. E tu tendo uma referência, tu sendo internacional, eu não acredito que quiseste só transformar Mangos ou Step uma coisa... Não. Eu sempre tive visão internacional. Exatamente. Daí a minha questão, como é que tu consegues conceber e ver que o produto que te apresento à frente, que é 100% africano, conseguia ter margem, e quando falo margem mesmo negócio, para atuar no mercado europeu? Porque eu conhecia o mercado, porque eu tinha sido modelo e eu via colegas minhas que tinham vindo de todo o mundo. Então elas vieram da África, vieram através de alguém, então esse alguém posso ser eu, não é?
Sim. Então, se eu Olha. conheço as agências nestes países, eu sei como é que o mundo funciona. E como é que o mundo funciona? Uma modelo da África ou da Ásia tem que encontrar primeiro uma agência-mãe num país europeu. Depois esta agência vai arranjar na América do Sul, na América do Norte, etc. E é assim que se faz carreira internacional. Então, eu já tinha contactos e conhecimentos no mercado português. Sendo que a língua era a mesma, era muito mais fácil este negócio, que era ter modelos angolanas, que eram primeiro colocadas no mercado português, para depois serem colocadas em Paris, Milão, Londres e Nova Iorque. Este era o percurso que era feito. Isto é como funciona um negócio da agência. Funciona um negócio, sim. Se tu fores, sei lá, da Croácia, a mesma coisa. Vais arranjar uma agência em Paris, que depois te vai arranjar em Milão, em Londres, ou vice-versa, que depois te vão arranjar nos Estados Unidos. É assim que funciona. E tu na Europa crias portfólio e na América faturas. Portanto, é assim que funciona. O perfil, o nível da manequim estabelece-se na Europa, a tua qualidade, o teu ranking, não é? Porque é na Europa que tens o bom trabalho editorial, portanto, as boas revistas, sim. Os bons desfiles, e depois na América é onde tens os bons clientes comerciais que pagam muito, as L'Oréais, as Maybellines, as marcas de carros, etc. e tal, as grandes marcas de roupa e não sei o quê, e é assim que funciona. Tu não tendo isso em África quando começaste, e tu tendo consciência que na Europa tinha este desenvolvimento que tu agora acabaste de explicar, até dá-me vontade de recuar no tempo, ter mais 10 centímetros e ser manequim. Como é que tu consegues olhar para o nosso mercado de Angola, lanças, e como é que consegues visualizá-los e eles serem reconhecidos a nível internacional? Não te foi difícil fazer prova ao jus do quão nós somos boas, bonitas, mas também transformar isto no teu verdadeiro nicho, o teu negócio, e ser respeitado e reconhecido? Olha, foi mais difícil convencer as pessoas de cá do que as de fora. Porque o mercado internacional já sabe que talento é talento, venha lá de onde vier. Então o mercado nacional não tem essas barreiras de se a modelo é de Angola, ou do Mali, ou da Nigéria, ou da África do Sul. O modelo internacional quer modelos boas, sejam lá de onde elas venham. Okay. E aqui é que não, porque aqui carreira de manequim, o que é isso? Não existia. Ninguém é manequim profissional em Angola. Não existe isso em Angola. Há algumas miúdas... E fora cá o tabu africano, sim, né? Que a manequim não é profissão. Não é profissão. Havia algumas meninas que faziam algumas coisas, já com o caiaia, mas tudo a nível amador e de hobby. Não era uma profissão. E depois é convenceres a rapariga e convenceres a família, que ainda é pior, porque naquela altura até perdura ainda hoje, mas na cultura africana as meninas são tidas e educadas para casar, arranjar um marido e ter filhos e... Pronto, é um pouco assim que a nível global se pensa na jovem rapariga, na mulher. O foco é o casamento, é arranjar um marido. Então fazer carreira já é um desafio. Fazer carreira na moda, que nem havia este mercado, era algo completamente Lembras-te um exemplo que tu tenhas tido uma dificuldade enorme para convencer? Porque tu vias naquela manequim negócio. Tantos, olha, a Charame Diniz, os pais não queriam que ela fosse modelo. Não queriam, não, tem que estudar. E olha onde é que ela está. Ser manequim, o que é isso? Eu tive que falar com os pais. Para já ela própria não acreditava que podia ser uma manequim internacional, ponto número 1. Depois eram os pais que não queriam. Eu tive que pedir a ela, por amor de Deus, traz-me os teus pais aqui à agência, vamos falar com eles, eu vou convencer. Conseguiste? E consegui. Eu disse, olha, ela não vai parar de estudar, porque o pânico é que os miúdos deixam de estudar, não é? Ou deixem de estudar. Então eu convenci que era uma coisa séria, que era uma empresa séria, apresentei-me a mim, apresentei o Caiaia, demos todas os asseguramentos de confiança, que nós estimulávamos as modelos a nunca pararem de estudar, etc. e tal, e foi assim que conseguimos convencer os pais dela. Uma agência de modelos em Angola é lucrativo? Se for só agência de modelos, eu acho que não. Por isso é que nós, desde o princípio, sempre fizemos produção de eventos. Sim. E protocolo. Porque o mercado da moda é muito escasso, ou seja, não há trabalhos ao longo do ano. É sazonal. Exato. Não, para além de ser sazonal, é pouco, tem pouca quantidade, não tem escala. Não é? Porque vamos imaginar, uma modelo que trabalha em França ou em Itália, tu tens N marcas de roupa e N designers, e todos eles fazem o seu desfile particular. Portanto, imagina, se tens 30 designers, os modelos têm a oportunidade de fazer 30 desfiles. Em Angola, não. Os criadores esperam que haja um evento coletivo, como o Moda Luanda, por exemplo, em que todos participam. Então, quer dizer, em vez do modelo trabalhar 30 dias, ele trabalha só os 2 dias que são o Moda Luanda. Estás a perceber? Percebi. Então, não tens escala. As campanhas vinha tudo de fora, como tu sabes, era tudo adaptado, era o que se fazia na África do Sul, ou noutros países, e adaptávamos com legendas. Sim. Então, tu não tens escala.
Ok, já percebi. Não tens escala. Já percebi. Então tens que fazer outras coisas, daí a capacidade de adaptação, a visão, etc., para tu tornares o teu negócio sustentável e poderes fazer o que tu amas, mas sem comprometer a rentabilidade do negócio em si. Tu sabes que ao longo... porque o programa chegou... sim, começamos tarde, não é? Então o programa está quase a terminar, então tenho que fazer uma pergunta-chave. Tu sabes que ao longo de muito tempo tu não tiveste concorrência. Foste a Karina Barbosa, cá em Angola. E acho que isso é um risco muito grande, porque a probabilidade de cometeres um erro e deixares de ser a Karina Barbosa é enorme. E eu já percebi que tu não és uma mulher com medo e vais atrás e pões tudo a funcionar. Hoje, nos dias de hoje, que já há alguma concorrência, eu não acredito que seja uma concorrência com grande equilíbrio. Concorrência para mim com grande equilíbrio é quando nós temos muito... Igual para igual, sim. Sim, mas de qualquer forma já existe. O que é que diferencia dos outros? Sempre foi o nível de qualidade do trabalho entregue, sempre. O profissionalismo, a qualidade, é a mesma qualidade. A qualidade é diferente, não se pode comparar. Tu vais a um Moda Luanda e vais a outros eventos de moda, não se compara, não tem comparação. E não digo isto por mal. Não podes, tu tens que dizer aquilo que é, porque nós vemos, nós também temos essa consciência, então, Karina. Eu acho que o mercado todo tem essa noção. Aliás, eu até nos últimos anos, desde que abri o restaurante, afastei-me da moda, dei essa área da minha vida profissional como encerrada, e agora toda a gente... A agência em si, encerraste-a? Sim, encerrei. Portanto, a STEP terminou no ano 2000, quando foi o Covid, portanto a STEP fechou e a partir daí eu fui desenvolvendo outros negócios. Abri o EIO, abri a Next, continuo como produtora de eventos, mas mais para marcas e empresas. E de repente veio-te para a restauração, nada a ver. É. E estás a gostar? Ai, adoro. Mas tem a ver com eventos, de alguma forma, tem a ver com hospitality. Sim, então, sim. É também mas não é muito desafiante abrir um restaurante em Angola com... Eu olho para um restaurante, eu admiro quem abre, porque os desafios são grandes. Claro. Estás a ver? Claro. É ou não é diferente? É, muito. Então, em tudo. eu abri um restaurante onde eu gostasse de ir. Eu abri um restaurante onde eu entrasse e não tivesse que dizer, nem parece que estou em Angola. Porque eu não acho que essas boas experiências não podem estar só reservadas para quando viajamos. E hoje o que é Angola para ti? É a minha casa. É o meu lar. Consideras mesmo o lar? Sim, é o meu lar. É tão bonito. Era tão bom que tanto estrangeiro, quando chegasse cá a Angola, abraçasse assim e falasse com esse carinho que os teus olhos transmitiram aqui para mim. Eu preciso, Gelson, tu já a dizer, e que fiquem aberto aqui o caro ouvinte, porque felizmente ou infelizmente, a Karina tem várias áreas de negócio. E eu precisava de perceber a da agência como é que funciona, independentemente de teres paralisado ainda há pouco tempo, não faz muito tempo, não é? Mas hoje já há agências que estão no mercado e eu ainda não tinha trazido nunca ninguém do ramo da moda, nunca. E nem sabia como é que como é que funcionava o negócio em si. Mas independentemente disso, tu carregas uma estrutura empresarial dentro de ti, que acaba por ser também disperso, que cada negócio, independentemente de conseguirem se interligar, são distintos no fim do dia da ação. E ainda bem que tu conseguiste levar o negócio. Olha, ainda um bocado para um restaurante é diferente, mas tudo de uma forma muito simples. Kenny, acaba sempre a mesma coisa, é eventos. É receber pessoas. E estamos a terminar. Sim. Há bocadinho tu perguntaste-me o que era? Que era para te dizer o quê? O que é que te impactou? O que é que disseste? Queria saber. Éramos todas crianças em Portugal. E tu quando lançaram-te e começaram a falar da Naomi Preta em Portugal, não houve quem não falasse, não é? Então, mas também eu era a única negra na escola. E eu, na altura a gente lá sabia se era guineense, se era angolana, bastava ser preta, para mim era do meu país. Sim. E eu durante muitos anos, eu achava que tu eras angolana. Muita gente ainda acha isso. Não, espera, mas a Kenny achar tem história. E eu discutia com as minhas colegas, minhas amigas da escola, quando se falasse de moda, e dizia, vocês não há nenhuma. Vocês, olhem, quando abrirem a televisão e olharem, olha, aquela angolana é diferente de mas eu fazia um pouco... Olha, carinho. E às tantas, quis o universo um dia os nossos caminhos cruzarem. Eu disse, meu Deus, eu acho que às vezes as pessoas, quando fazem as coisas sem intenção, sem maldade, o próprio universo às vezes oferece, atrai. Mas eu defendia-te
Eu sei, está o Gelson a dizer, olha a hora, mas eu tenho que dizer, porque todas nós que emigramos e os nossos pais mandaram-nos para fora, nós não tínhamos referências, e de repente aparecer uma negra na televisão, para nós era tudo, porque acabava por dar força, representar. E ela, olha o que ela fazia, a minha mãe não me deixava fazer, porque não podia ficar na televisão a passar passarela com moda, com toda a justinha, tudo à mostra, porque cada um, por isso daí eu perguntar como é que os teus pais reagiram, mas para nós era o máximo. Então para mim eu era, e quando de repente descobri, aí é que vem a parte, que tu eras guineense, deu-me uma crise de choro. Ela está a saber isso a primeira vez, e era a minha irmã da choro, que ela não é angolana, ela é guineense, eu menti esse tempo todo, e eu pensei que, olha, mas foi uma crise, ver aquelas drama. coisas, um drama fantástico, e olha o mundo como é que é o universo. Hoje estamos aqui nós as duas sentadas, agradeço-te imenso. Tínhamos mais 15 minutos, mas a culpa foi do trânsito, né? Do acidente. Foi, mas um dia volto, com mais calma. Por favor, volta. E tu é que vais te despedir dos nossos ouvintes. Um beijinho muito grande, foi um prazer estar aqui na Rádio Mais à conversa com a Kénia. É sempre um prazer falar do meu trabalho, que é algo que eu amo, e principalmente quando tem a ver com elevar o talento angolano. Um beijinho muito grande e até à próxima. E do meu lado eu só posso agradecer a alguém que veio de muito longe, abraçou a minha terra e os é um grande nome, que é Karina Barbosa. Caro ouvinte, despeço-me de vocês e para a próxima semana vamos estar novamente juntos com uma grande empresária também. Sejam felizes e boa tarde. TED Business. Falar de negócios. Falar de transformação. Falar dos passos para o sucesso. Falar de ti. Falar contigo, mulher. Porque tu és inspirador. TED Business. Empreendedorismo no feminino na Rádio Mais. 99.1 Rádio Mais. Luanda.